As águas é que são felizes, Sejam- não precisam de visto Micro- para entrar no país. Eu, Por que eu fui nascer na Romênia se o meu grande amor ainda vive em Paris? microfonia. A revolta dos decibéis. Anos 80, fim da ditadura militar, aquele período tenebroso, nasce o punk. O punk no Brasil é talvez uma das principais formas de resistência àquele obscurantismo, àquela ditadura, aquele estado policial. Dadaísmo, sujeira, mais raiva do que medo. Na Bahia, na Praça da Piedade, por exemplo, nós tivemos grandes bandas punks e temos até hoje, apesar de pouco conhecidas. Mais conhecidas lá fora do que aqui dentro, fora da Bahia, que eu quero dizer. Hoje, Microfonia traz para vocês um dos ícones dessa cena, desde a década de 80 até hoje na ativa, Via Sacra. E volto pela sombra refletindo a existência marcada pela incerteza. Adoro os loucos que pulam o mundo e não voltam mais. Adoro os loucos que pulam o mundo e não voltam atrás. Perdidos na solidão das multidões e metrópoles, respirando medo e mutilando mentes, fabricando ilusões e felicidades para pessoas normais. Adoro os loucos que pulam o mundo e não voltam nunca mais. Uau. Muito legal. Bom, nós somos primos e lá, bem no começo, tinha uma história de um cavaquinho e um violão. Porque minha mãe e meu tio queriam que a gente tocasse samba, de Martinho da Vila, o que quer que seja. Então, meu tio comprou o cavaquinho para Marquinhos e eu ganhei automaticamente o violão, porque seria a farra para a família. Mas aí, pouco tempo depois, ele ganha um contrabaixo, a caixa Spark, eu falei, meu pai também quer uma guitarra. Atitude punk essa, vai na guitarra. Fomos lá na Praça da Sé, aquela guitarra preta linda, comprei, não valia nada, mas sensacional. Coloca a guitarra e o baixo na cama e ficou um olhando para cada outro. Caralho, a gente tem um baixo e uma guitarra. E aí? Vamos tocar. Ele tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos na ideia. Isso é quando, mais ou menos? 86. 85 para 86. Lá para março, abril, alguma coisa assim, de 86. E vamos tocar aquela coisa da mãe e do pai. Sim, vai tocar, vai fazer som, cuidado com droga, menino, porque, entendeu? Com quem vocês vão andar. Você obedeceu esse conselho, cuidado com drogas? Sim! Claro, até hoje. Até hoje a mãe fala. Mas aí aquela coisa, né, juvenil, de querer fazer a música, de tocar, e faça você mesmo. Começamos assim. Saímos, abandonou o cavaquinho, abandonou o violão, começamos com 3 acordes, começamos a tocar. A cena naquele momento estava nascendo, né? Quer dizer, eu presenciei isso, eu era um pouco mais moleque que vocês. Sim. E como foi construir essa cena? Quer dizer, eu era espectador, vocês estavam, na verdade, construindo a cena que viria a ser a cena de 2 anos depois. Mas não foi bem. Então explica esse protagonismo ou esse não protagonismo Não, pra não gente. teve protagonismo, foi sincronia. Eu era o mais velho da banda e tinha 17 anos. Né? O André tinha 14, já ia fazer 18. A gente queria só se expressar. Né? Punk rock, na verdade, num primeiro momento, não era nem uma identificação completa enquanto toda a ideia do movimento punk. Né? Era mais uma proposta estética clara de que é possível você fazer. Do it yourself. Com poucos acordes. A gente queria se expressar, éramos garotos morando em Brotas, que é um subúrbio encravado no centro da cidade. Quando a gente estava procurando gente para montar banda, a gente já estava se aproximando mais do punk rock, mais radical, mas a turma não tinha muita referência. Aí, vocês querem fazer que tipo de som? Rock? Mas que rock?
Não, algo tipo camisa. Ah, que legal. Algo tipo camisa. Eu vi muito isso. Era sempre a referência, né? E a gente foi chamando os caras. Então a gente tinha uma banda montada sem ninguém saber tocar nada. Ó, você toca baixo, você toca guitarra, tal. Eu ia tocar guitarra também. Bateria ficava pro rico que podia comprar bateria. Pois O bem, cara não era baterista. o cara que ia ser baterista, ele, ao invés de comprar bateria, quando conseguiu a grana, ele comprou a prancha de surf. Aí colocou ele pra fora da banda. Surfista calhorda. Mas aí apareceram as pessoas e a gente foi aprendendo a tocar. O que aconteceu aí foi o seguinte, foi muito curioso. A gente começou a ouvir muito punk rock, a gente encontrou Ednilson logo nesse primeiro momento através do Círculo do Rock. Ele tinha uma caixa postal que ele divulgava na Som 3, na revista Som 3. Salvador, caixa postal 1054. Você lembra até hoje. Era muito forte, assim. Eu não tenho certeza se era 1054, mas era algo parecido, 4 números. E chamava Círculo do Rock. Eu mandei uma carta, ele me mandou um catálogo enorme de demo tapes em cassete. A gente escolheu vários, né? Todas as gravações do punk rock de São Paulo, Começo do Fim do Mundo, Olho Seco, Começo do Cólera. Cólera não tinha nem disco ainda. E hardcore finlandês, aí compramos tudo. E passamos a ouvir isso feito loucos. E o que aconteceu foi isso. A gente foi rapidamente incorporando isso, conseguimos tocar com uma certa facilidade, descobrimos que a gente conseguia tocar punk rock bem. E quando a gente meteu as caras, a gente descobriu uma cena que estava pipocando em vários outros lugares. A gente acabou de construir uma cena, por isso que eu digo que é uma sincronia. Quando a gente meteu a cara para fora ali de Brotas, a gente encontrou a Dever de Classe, encontrou Ednilson, rapidamente se formou uma cena punk em torno, principalmente dessas bandas, né? Tinha um Proliferação, Doutrina Decadente. Não, Gonorreia é anterior. Gonorreia é do período do Camisa, do período dos circos ainda, Relâmpago e Troca de Segredos. A gente é a segunda geração. Troca de segredos, cara. Você a gente acabava encontrando bastante gente nos shows, nos circos. O Via Sacra tem na minha opinião particular, tem uma peculiaridade em relação ao punk rock, hardcore, que as outras bandas tinham umas letras que eram mais panfletárias, eram mais indicativas do que fazer. O Via Sacra também tem um pouco disso, mas tinha uma coisa que me atraiu muito, que é um aspecto poético. Eu gosto de a ordem, sempre a ordem. Porque tem uma contestação bacana, eles falam estados decadentes, sociedades mortas, um rato em cada trono e a tropa mantém a ordem. A ordem, é isso aí. Surgiu o convite pra gente tocar em Itabuna, primeiro show. Como é que vai? Primeiro show no estádio. Sim, mas antes de acontecer esse convite, né? Como esse convite aconteceu? Porque Essa é a minha estávamos já andando com o Lili, com o Dudu do Proliferação, Com o pessoal do Ednilson, Centro Anarquista, do pessoal do Centro Anarquista. o CDPA. Aí Legal. rolou, vai ter o Rock em Bahia em Itabuna. Como é O que pessoal vai? estava escutando as nossas demos. Isso, exatamente. Tinha gente no Que nosso a gente conseguiu ensaio. gravar uma demo lá em Demo Mussurunga. em que? Cassete. Em cassete. É isso, Isso é importante. Grava em cassete. Tá na pauta, mas eles adiantaram, isso eu ia falar depois. A questão, para quem não entende, para quem é mais novo, que está nos assistindo, e aí depois você volta a Itabuna, a ideia de como a informação circulava, em especial no movimento punk, mas no rock como um todo, zine, demos e tal. E a questão é como é que o Via Sacra chega a Itabuna? Como é que a informação circula? É isso aí. Porque hoje, velho, você abre Deezer, você abre YouTube, você abre... Naquela época, era a fita da fita da fita da fita da fita. Você gravava alguma coisa que seu amigo tinha, que o outro...
eu andando de skate, conheci Toy Dolls assim, não sei o que, conheci muita coisa assim. Como foi como era esse sistema de compartilhamento de informação e como é que vocês chegaram a Itabuna? Né? Ok. Tinha essas lojinhas. Sim, né? sim. Orixás Seta. Então, Não existia. As redes sociais eram. Não tinha tudo. Não, elas apareceram depois da gente. Tá. Mas tinha as lojinhas, depois esse ecossistema, digamos assim, eram compostos por essas lojinhas, o Centro de Documentação e Pesquisa Anarquista, Sim. que era o CDPA, conduzido pelo professor Ricardo Liper. Ricardo é professor de filosofia da UFBA, não é isso? Isso. De São Lázaro. São Lázaro, a turma era de lá. E Inimigos do Rei era o nome desse zine anarco feito por gays na Bahia Isso. na década de 70. Resistência à ditadura, novamente a gente fecha o Foi até a década de 80. mas eles começam na década de 70. Eles exato. começam na década de 70. Então, essa coisa da resistência punk, da resistência narco contra a ditadura é muito presente, pelo menos na Bahia Sim. e em São Paulo, um pouco que eu conheço também. Inimigos do Rei foi um dos últimos jornais impressos anarquistas a circular no país, circulou até a década de 80. E a gente ia para lá, os caras abriam a biblioteca pra gente, alguns punks iam para lá sábado pela manhã, e foi assim que a gente foi encontrando Ednilson, Lili, e trocando demo tapes toscas, né? Que a gente gravava de ensaio. Foi assim que os caras conheceram o Via Sacra. E a gente não acreditava mesmo na gente, porque a gente tinha 18 anos. Eu era mais velho, tinha 18. Mas os caras ouviram o som e disseram, cara, isso é bom pra caralho, vocês têm que tocar com a gente. A dever de classe já tava. Vai rolar uma história em Itabuna, vocês têm que estar, não sei o quê. Fez uma pressão e jogou a gente na mão do produtor. Só que quando a gente chega em Itabuna, a cidade não era plotada, era pintado no chão, mas em cima de uma forma. Jesus sim, rock não. Na rodoviária, os evangélicos não receberam assim. Cacete, eu não sei dessa história. Jesus sim, o chão, a parede... Movimento na rua. Na parede das escolas. Vocês têm esse registro? Nada, absolutamente nada. Jesus sim, rock não. Talvez alguma dessas bandas tenha, a gente não tem. Quando a gente chega na história lá do estádio, uma Vila Olímpica, algo assim, o diretor da escola pública que fica em frente mandou suspender as aulas porque os filhos do Satanás estavam chegando em Itabuna. Todos nós, todo mundo, cada um chega no visual, não deu em nada, se fudeu, porque tava lá na grade as menininhas... O cassete foi que nos levou a Itabuna. Eu tô rindo até agora de Jesus sim, rock não. Jesus sim, rock. Agora, a segunda coisa curiosa é que o cassete depois levou a gente para São Paulo em dois momentos. Vocês tocaram com cólera, velho. Com cólera aqui, 2 vezes, mas a gente tocou mais do que com cólera, cara. Por conta de cassete, a gente recebeu um convite de São Paulo por carta para gravar uma coletânea nacional, chamada Ronda Alternativa. Provavelmente a gente foi a primeira banda de rock daqui, porque a gente até falou no dia da audição comentada, né? Teve as coletâneas locais, etc. Sim. Mas o Via Sacra já tinha gravado um ano antes, o Ronda Alternativa, de 88. Com 2 anos de banda, veja só, com 2 anos de banda, os caras estão invocando o Satanás em Itabuna e estão gravando uma coletânea Ronda Alternativa em São Paulo. Veja a importância disso, brother. Eu fui guitarrista do Via Sacra na segunda formação. A gente tocava do Itaigara até o subúrbio, era possível ver como a banda era bem recebida e os refrãos da banda, a letra faz uma diferença, né? O Via Sacra tinha uma crítica à sociedade muito contundente e a galera do subúrbio até aqui, Rio Vermelho, a galera encarava e cantava. Nós ensaiávamos juntos, fizemos vários shows juntos, dividimos palco. Sua visceralidade do Via Sacra e a sua jovialidade por causa das antigas músicas revisitadas, readaptadas, são fundamentais para uma nova leitura do punk rock. Aqui é André Lissonja falando de amigos e falando de grandes profissionais, banda Via Sacra, longa vida como sempre, irmão. E aí vocês viram, vocês saem um pouco do punk ou do punk clássico, punk 77, chamemos do que quiser,
e vai absorver suas influências do pós-punk. Sim. E aí eu vi Zadok Moy, o Fellini em São Paulo, mais ou menos na mesma época. Já que você citou o Zadok Moy, uma banda seminal, adoro. Eu nunca soube nem pronunciar o nome, não sei. Eu não sei nem se é assim. É, porque Eu pronuncio assim. é uma grafia esquisita o Zadok Moy. E vocês vão entrar no pós-punk, Isso. não é isso? Vamos. Com timbres mais, digamos, escuros, etc. O pós-punk que a gente ficou foi mais na linha do Killing Joke. Isso. Que é um pós-punk mais pesado, mais próximo ainda do punk. A gente não deixou de fazer punk rock. Não, isso aí. Mas as nossas letras saiu daquele protesto, digamos assim, social mais Direto, panfletário e passou a ser um pouco mais existencialista. Né? A gente foi incorporando Augusto dos Anjos. Isso. Eu quero Legal. o que é que vocês consomem de cultura fora da música? O que é que influenciou o Via Sacra Tem muita fora da coisa música? aí, pra, a gente ia para uma sessão que tinha no Wikibar, de filme alemão. O Itbar é Expressionismo Instituto, alemão. só para Itbar Instituto Cultural Brasil-Alemanha, que a gente chama o Goethe, em Salvador, na Vitória. Sensacional, com muita coisa bacana, então a gente gostava daquela coisa do filme preto e branco. Expressionismo alemão. Expressionismo completo. Fritz Isso Lang e tal. Exatamente. A gente acabou incorporando isso na música. Então ficava coisa mais minimalista, mais simples, com a guitarra não mais tão crua, como era o punk. E eu já conseguia colocar um pedal de flanja, por exemplo. Então já dava aquela quebrada. E no começo, algumas pessoas na plateia torceram alguns punks assim, aquela torcida de olho, mas continuava tocando e passou essa influência pra gente também. Essa coisa mais gótica, mais alemã. Né? Isso, em 88, foi na época do festival. Sim. Que rolou lá Aí no a gente Instituto. Aí a gente está falando de filme do expressionismo Isso, alemão, Que Murnau, Fritz Lang, Isso, etc. E exatamente. na literatura, o que é que vocês estavam consumindo? Tinha muita coisa de literatura alemã também. Tinha o Hans Magnus Eisenberger. Genial. Que a gente fez Genial. algumas letras. Eu, particularmente, que era o principal compositor da banda e letrista, eu li muita poesia do período simbolista. Então, Tá. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, esses caras todos influenciaram. A gente estava... Os anarquistas... O Enzensberg é um anarquista, a praticamente. gente estava nessa linha, porque na verdade o que aconteceu? Nessa época a gente estava ouvindo hardcore finlandês, mas a gente começou a ouvir The Cure, Bauhaus, e esses caras, aliás o Joy Tocando Division, Varukers também, né? a gente tocava Varukers Varukers. e ouvia Joy Division, Sim. a gente Sim. ouvia The Exploited e ouvia The Cure, o início, né, mais soturno, Sim, sim. aqueles primeiros álbuns. E esses caras tinham várias referências Siouxsie literárias. e tal. Eles tinham referências em Kafka, tinham referências Camus, o estrangeiro, né? Albert I'm the Camus, Stranger. da Queda. Uma coisa que veio direto para a música foi depois que a gente assistiu o Dia dos Idiotas. A Tag der Idiotas, sei lá, alemão. Com a Caroline E Bouquet. com a Carole Bouquet, belíssima. Já foi uma Bond Girl. É. E aí saiu essa música, o Dia dos Idiotas, que inclusive o Paulo cantava, ele não queria, porque queria coisa mais punk, e deixou para eu cantar. E aí eu falei, eu vou assumir essa música, vou cantar, e até hoje a gente toca ela. Vamos ouvir? Chama-se O Dia dos Idiotas. Vamos ouvir? A bela Carol, tão loucamente lúcida, confusa um estranho mundo no teatro brando, profunda entre o lixo, vindo nas pessoas tortas, razão para continuar vagando. A bela Carol, não quero seu papel, a pobre menina, a vida costuma ser cruel, costuma ser cruel. E suas doces bruxas agem loucamente lúcida, fazendo sua parte no grande picadeiro do estranho mundo que não sabe o que fazer, o que é verdadeiro. Oh, bela Carol, não quero seu papel, a pobre menina, a vida costuma ser cruel, costuma ser cruel. Costuma ser cruel. Pois é, brother, é isso. Voltando a esse fim dos anos 80, na cena de Salvador, essa pegada é quase flamenca. Essa É sua um música... tango meio que um tango. Esse, sacou? entendeu?
A gente teve experimentalismos do tipo esse aí, mas a gente nunca foi para nada swingado. A gente permaneceu ali. O que é curioso, que depois vocês vão fazer, quer dizer, parte da Via Sacra vai fazer o Quartinho Latam com a banda funk. Não. Não é funk? Não. É o quê? Quartinho Latam é o quê? O Quartier Latam era uma pseudo-banda de jazz, era uma brincadeira escrota que deu certo. Cara de pau. Uma cara de pau da porra. A gente, Explique, por favor, que eu tô curioso. ali foi algo pior do que Malcolm McLaren. The Great Rock and Roll Swing. Ali foi The Jazz Rock, The Great Jazz Swing. Aconteceu. Convidaram a gente para ir para a Rua do Meio, numa casa que só frequentava jazzista na cidade. E a gente disse, 65. o Opus 65. Eu disse, caralho, velho, o que a gente vai fazer lá? A gente não sabe tocar. Eu sei que um dia a gente Os estava caras lá... esperando Orlando Coleman, esperando... Então, a gente retoma a banda em 2017 para continuar tocando para aquelas pessoas que gostam do som da gente e buscar públicos novos, assim. Aquele que uma vez ouviu falar, deixa eu ver os caras ao vivo. A gente está com a intenção de começar a gravar alguma coisa para lançar, nada de disco, mas pelo menos uma musiquinha, ver alguma coisa associada com o clipe. E continuar tocando. Não é a banda que pensa mais parar. Vamos continuar tocando, vamos tocar aqui, vou calcular. Objetivo de grana? Não, porque todo mundo aqui já tem uma certa estrutura, né, financeira. Mas o som que a gente faz eu considero como de uma certa importância. Então, eu me envolvo tocando, eu acho que todo mundo que está tocando na banda se envolve na questão energética legal, porque você ainda tem alguma coisa de texto que possa chegar para alguém. Faz sentido tocar punk? Quer dizer, o que, é que vocês hoje imaginam estar fazendo? Então são 33 anos. E a gente tem material novo e toca algumas músicas de quando a gente era moleque. E aquilo continua fazendo sentido. É isso que eu queria ouvir. Aquilo continua fazendo sentido, Por que cara. que faz sentido? Putz, olha, faz muito sentido pra gente. E quando a gente toca dentro da cena de Salvador, ou mesmo se fosse pensar na cena do Brasil, o que está acontecendo de rock, modéstia à parte ainda é muito relevante em relação ao que se produz. Eu acho que teve um hiato aí da década de 90 para cá, no rock brasileiro, né? As pessoas mais jovens foram buscar expressão em outros tipos de música, né? Tá tendo um retorno ao rock, isso é perceptível. Só que a gente voltou há cerca de 2 anos e meio, 2 anos, né? Quando a gente estava voltando, a gente sentiu que a gente era necessário, cara. Assim, eu não estou ouvindo mais nada que eu goste, né? A gente saía nos bares da cidade e dizia, caralho, é só AC/DC contra Guns N' Roses, não sei o quê, parará, um monte de posa, ninguém dizendo mais porra nenhuma, a gente não sentia tesão na porra, gente com culhões pra chegar lá e tocar e se expressar com outra. Porra, vamos voltar. O que é microfonia para você e para quem você deseja? O que... Microfonia nesse sentido físico de retorno, né? Pra gente é muito adequado até, né? De que você tem uma onda sendo amplificada, feedback, né? Com feedback, eu acho que é muito que o Via Sacra é cíclica nesse sentido, a gente se percebe nesse giro, né? Nesse giro e com ganhos. Porque o Via Sacra é tudo que a gente gostava e acreditava aos 17, 18 anos e que continua na gente com a bagagem que a gente tem agora, né, de pessoas mais velhas, mas o essencial tá lá, cara. A gente continua tocando alguns dos primeiros hardcores que foram feitos em Salvador. Assim, seguramente o Via Sacra foi a primeira banda que teve a influência do hardcore finlandês e fez isso em músicas como Ódio ao Papa, né? Ódio ao Papa. Por conta do Via Sacra, surgiram bandas como Jesus Bastardos, a própria DV de Classe começou a incorporar sons mais rápidos, né? Enfim, eu acho que é isso, né? A microfonia A microfonia, para mim, eu estou vendo aqui a questão da guitarra, do barulho, tanta coisa chata que a gente tem, velho. Então, larga a microfonia na orelha de todo mundo, vai se fuder. Bom, é uma coisa legal, gostei. irritante.
Foi a melhor definição que a gente tem. Bom, e a gente fecha com a banda Via Sacra. Vamos agradecer. Agradecer assim, gente que agradece, imensamente a tá? presença Isso, de vocês. obrigado. Para mim foi um banho, foi uma riqueza da alma, de história, de falar sobre a Via Sacra. Eu fico muito feliz. E conhecer pessoas que carregam sino até hoje, esse piano que é um peso que a gente não sabe até onde vai dar. Carrega com tesão, né? Já diria Paulo Freire, sem tesão não há solução. Roberto Freire. Sem palmolescência. Isso. Como diria Marcelo Nova. Marcelo Nova gosta. Galera, Microfonia agradece. Vamos deixar vocês com a Via Sacra tocando a última música para fechar o programa. Quinhones, Gratidão, sempre. W, André, Marco, Via Sacra. Obrigado. Valeu! Vida longa. Tamo junto. Ouvi testes, comentários sobre fatos e teorias, sobre formas de intervenção. E se acha tão dotado que o certo e o que o errado se perderam em explicações. Ser patrão ou operário, ter dinheiro ou ter salário, ser um líder ou um sofredor. Ele diz a solução, faça uma revolução, e amanhã ele é o Senhor. Conflito.